Boa tarde. Hoje iniciamos aqui uma nova série de podcasts intitulada Evidência Oculta. Vamos falar de ciência e todos os assuntos que estão relacionados. Hoje temos aqui como convidados Tiago Marques, tenho aqui também a acompanhar-me o Rui Lima, e então vamos começar aqui a debater alguns temas. Iniciaremos por temas de atualidade. O primeiro tema tem a ver com novos dados sobre a mortalidade na Suécia. É um tema que nós já temos falado várias vezes, muitas pessoas já estão por dentro, mas gostaríamos de relacionar aqui com outros assuntos, e o Rui Lima é uma pessoa que tem se focado nesse tema e gostaria de dizer aqui algumas palavras. Queria só dizer, portanto, que saiu o relatório do SCB da Suécia, portanto, relativa à mortalidade acumulada até junho de 2022, daquilo que já se sabia, mas pronto, é uma confirmação do que já era a tendência já nos últimos meses. Portanto, a Suécia neste momento tem um excesso de mortalidade quase idêntico à Noruega, que era o país da Europa com o excesso de mortalidade mais baixo. A tendência continua, portanto, a Noruega desde junho tem estado em excesso de mortalidade, portanto, o que no próximo relatório, obviamente, esperamos, e será o mais provável a ser publicado, é que a Suécia neste momento é o país da Europa com o menor excesso de mortalidade. O importante aqui, e é importante relembrar, é que a Suécia é o país da Europa, aquele que se distanciou em termos de medidas daquilo que foi a tendência nos outros países, em todos os outros países do mundo, porque não fez confinamentos, não fechou as escolas das crianças, não houve qualquer tipo de uso de máscara obrigatório, as lojas mantiveram-se abertas, os shoppings estiveram abertos, portanto a vida continua, apesar de tudo, quase normal do que aquilo que seria o período antes pandémico. O que levanta aqui, obviamente, muitas questões, e acho que é algo que devia ser debatido e falado, apesar de, infelizmente até à data, é um tema que não tem sido muito abordado na comunicação social, porque obviamente questiona muitas coisas que foram feitas nos últimos 2 anos. 3 anos, aliás. E, nomeadamente, que estão neste momento em andamento. Eu referiria duas. Uma tem a ver com a revisão constitucional, que basicamente é facilitar e tornar legal algumas das medidas que foram tomadas, exatamente as medidas que não foram tomadas por esses países, nomeadamente a Suécia e a Noruega, que praticamente também não as tomou, que são os dois países com melhores indicadores gerais na altura da pandemia, e também o tratado da OMS, o tratado pandémico da OMS, que basicamente a ideia é que todas as políticas sejam uniformizadas. Portanto, situações como a Suécia ou a própria Noruega, que tiveram políticas bastante diferentes, portanto, não recomendando máscaras, a Suécia nunca tendo confinamentos, não fechando as escolas até aos 16 anos, dificilmente poderiam passar. Portanto, todas aquelas questões que também se tem falado muito sobre os conflitos de interesses e as influências que existem na OMS, penso que temos esse risco de ter um conjunto de políticas que não mostraram resultados, antes pelo contrário, mas tem um efeito pior até, pelo aquilo que mostram os dados. Portanto, o país que não o fez, não temos muito mais amostras, na Europa especialmente é o único, mas é o país que não o fez, é o país que tem menor excesso de mortalidade. E o que temos em cima da mesa é uma mudança da Constituição, que pela primeira vez a Constituição tem como objetivo proteger aquilo que são as nossas liberdades e garantias, e pela primeira vez estamos perante uma mudança, ou uma proposta de mudança constitucional, em que o objetivo é mesmo perder liberdades. Portanto, o que nós neste momento temos, todas as propostas em cima da mesa, é a perda de liberdades. Portanto, isto é uma agenda que se está a passar em nível de cada país e a nível global. Portanto, a ideia de ter uma política global coordenada pela OMS vem um bocadinho em contraciclo com muitas das evidências que têm surgindo. Inclusive, surgiu agora há poucos dias do responsável da saúde alemão, do partido da própria Angela Merkel, uma das grandes impulsionadoras deste tipo de medidas um pouco mais draconianas, que na sociedade alemã conseguiu impor, que veio dizer que seria necessário também um inquérito, tal como se está a passar em Inglaterra, e refere explicitamente a Suécia e outros países como países que potencialmente tiveram uma política melhor. Portanto, mas no entanto, este conjunto de agendas continua. Tu tens alguma ideia sobre esta situação? Eu acho que em relação à possibilidade de se isolar compulsivamente uma pessoa, eu acho que isso é um debate que tem que se abrir. Porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque nós, neste momento, também não temos nenhuma maneira, se a pessoa quiser, se neste momento eu tiver um doente no hospital, que vem à urgência com uma tuberculose, em fase contagiosa, um sábado à noite, eu não tenho possibilidade sequer de o isolar se ele não quiser ficar isolado. Uhum. Porque isso implica um internamento compulsivo que só pode ser assinado pelo delegado de saúde,
e tentem contactar um delegado de saúde um sábado à noite. Isto não é muito bonito de se dizer, mas infelizmente é a realidade. Sim, sim. Mas estamos a falar sempre de uma pessoa doente. É uma Sim. pessoa que está doente. Pois, eu sou um bocado contra isolar compulsivamente pessoas que não estão doentes. Óbvio. Porque nunca foi assim que se fez. A não ser que essa pessoa esteja comprovadamente exposta. Se uma pessoa que coabitou com um caso de ébola, Claro. se calhar tem que ficar isolado. Mas pronto, aqui o que Agora, aconteceu ao longo da isolar pandemia... grandes massas da população, nunca se provou que isso fosse Claro, útil. exatamente, que é isso que está em causa. Ou seja, o que aconteceu ao longo da pandemia foi exatamente o isolamento de pessoas saudáveis. Agora- Sem qualquer sinal de doença. Agora, como em tudo, as medidas não são boas ou más. Depende do uso que a gente queira Claro. fazer e do bom senso que haja, que é uma coisa que eu às vezes também não vejo a ver. Claro. E aqui também eu acho que há um fator que é muito importante, que também às vezes sai um bocadinho da conversa, que tem a ver com o tipo de doença. Uma coisa é o ébola, eu sei que esta doença foi um bocadinho tratada como ébola e tendo os seus desafios é muito longe de ser um ébola. Outra coisa é ter realmente doenças com uma letalidade extremamente baixa, com algumas pessoas com baixos níveis de transmissão, inclusive pessoas muito jovens, e principalmente com o risco de ser extremamente diminuto, não é? Sim. Portanto, foi isso que se passou. Portanto, são situações diferentes, se calhar até para a tuberculose, doenças como a tuberculose é necessário outro tipo de legislação, que pode não existir agora, pela tua experiência, Sim, mas para cada doença deste género, com letalidades baixas, este tipo de medidas Tem que começar haver, a ser... mais uma vez, tem que haver bom senso. Não é? Eu Claro. espero que ninguém se lembre de isolar compulsivamente um doente porque tem um rinovírus e tem uma constipação. Embora seja uma não. doença contagiosa. Exato. Mas Spoiler ahead, para quem não sabe, a constipação é uma doença contagiosa. Não tem a ver com o frio, não tem a ver com nada disso. É um vírus. Exato. Pois acho que tem que haver um bocadinho de bom senso. Outra coisa é que também no início é difícil estimar a letalidade de um vírus. Porque os primeiros casos que são diagnosticados normalmente são sempre os mais graves. Porque os outros nem sequer são testados. Claro, exatamente. Essa questão da letalidade. É difícil o estimar cálculo no que foi princípio. feito. O melhor exemplo, e as pessoas se calhar esquecem-se, não se devem lembrar, a gripe A, a famosa pandemia de gripe A anterior a esta, a letalidade era muito, chegou-se depois mais tarde, era muito mais baixa do que uma gripe até sazonal, mas no início, as primeiras comunicações daquilo que era letalidades, eu penso que no mês que chegava a 20%. A 20%, eu tenho ideia de 20%. Pronto, era 20%. Esta começou com 3,4%. Eu acho que outro chegou a comunicado pela OMS. 30%. Pois, exatamente. Portanto, foi assim uma coisa fora assim do normal. Mas o que acontece é que é difícil ter uma vigilância epidemiológica correta e ter uma estimativa correta da letalidade no início, enquanto não soubermos o que é que causa todas as viroses. Porque normalmente só são testados para vírus emergentes aqueles doentes mais graves. Claro, são os primeiros a aparecer. São os primeiros que aparecem. Não, porque o primeiro que aparecer, se tiver febre 2 dias e lhe passar a febre, ninguém vai testar para um gripar. Exatamente. Mas estas medidas de confinamento foram muito já depois de se ter um conhecimento muito mais preciso da letalidade e até depois muita gente já estar imune, etc. Mas de facto isso é uma questão importante. Sim, até porque há outra coisa, é que o PCR, o famoso PCR, que as pessoas não sabem, o PCR não detecta tudo. Eu não posso chegar ao laboratório e dizer, olha, faça-me aí um PCR para os vírus todos que existem. Se calhar um dia vamos poder, chama-se metagenómica. Neste momento o PCR tem que ser, procure-me lá SARS-CoV-2. Claro. Mas, por exemplo, se tiver um SARS-CoV-1, o PCR para o SARS-CoV-2 já não vai dar. Claro. Eu vou dar um exemplo muito simples. Voltamos à pandemia da gripe A. Quando veio a pandemia da gripe A, do H1N1 de 2009, nós no Hospital de Santa Maria tivemos que mudar os kits todos de PCR, porque a PCR que nós tínhamos para gripe não detectava o H1N1. E tivemos que mudar os kits porque dávamos falsos negativos. Há quem argumente que este PCR eventualmente até poderá estar a detectar outros vírus como SARS-CoV-2. Não acredito. Achas que não? Não. A minha experiência com o PCR, e vale o que vale, é que dá mais falsos negativos do que falsos positivos. Sim. Okay. Que o PCR ou tem ou não tem. Agora, o que ele pode ter pode não ser clinicamente relevante. Claro. Porque se a pessoa teve um SARS-CoV há 3 meses, agora pode ter um PCR positivo. Mas não tem SARS-CoV agora. Claro. Muito bem. Vamos passar aqui para outro tema da atualidade, para depois podermos ir para outro tipo de assuntos. Vamos falar aqui um bocadinho outra vez do Sr. Anthony Fauci. Ele agora já não é o responsável da agência NIH nos Estados Unidos, mas continua, através de várias investigações, ainda a ser falado. Então, uma das coisas que se descobriu esta semana, através de uns e-mails numa investigação na Casa dos Representantes nos Estados Unidos, foi que Anthony Fauci, afinal, esteve por trás do célebre artigo da Nature, uma carta escrita por vários investigadores, que rejeitava liminarmente a possibilidade de fuga laboratorial. E isso deu aso à censura
por toda a gente era censurado sequer de pôr essa hipótese. Ficou com uma verdade absoluta que toda a gente, eu acho que até eventualmente nós, achámos que isso seria uma coisa quase posta de parte, porque realmente toda a gente dizia isso, mas de facto agora os e-mails e os testemunhos mesmo de um dos investigadores dizem que ele esteve por trás, e inclusive a revista Nature estava ciente disso, portanto há comunicação com a revista Nature e eles explicam que o Anthony Fauci e pessoas próximas dele tinham revisto a carta e portanto a carta era da parte dele. Isto é extremamente preocupante porque o NIH era exatamente uma das agências americanas, pelos vistos há outras, que financiavam este tipo de investigação. Como é que isto é possível de acontecer? Basicamente, ele afirmou que era o representante da ciência, portanto assim manda diretamente aquilo que é publicado e assim pode comatar eventualmente erros ou outras coisas que ele possa ser responsável. Pronto, está tudo dito. Portanto, obviamente será uma situação um bocado surrealista de acontecer nos dias de hoje, ou se calhar já acontece há algum tempo, se calhar infelizmente agora é que nós vemos de uma forma mais direta exatamente o que é que se passa nos bastidores. Outra das pessoas ouvidas foi o ex-diretor do CDC, portanto responsável, correspondente mais ou menos à nossa DGS, na altura da pandemia, até no início de 2021, e o que ele veio dizer foi, também desmentiu o Anthony Fauci no sentido de que, de facto, o NIH, tutelado por ele, investia no gain of function, portanto, na transformação do vírus para o tornar mais transmissível, com maior afinidade ao ser humano, ou mais patogénico, e que, além disso, na opinião dele, foi de facto essa investigação que deu origem a este vírus, por vários argumentos que ele utilizou, e portanto estaria na origem da pandemia, que ainda é uma coisa mais assustadora. Tem alguma coisa... É uma hipótese que, se confirmar, é assustadora, mas falta confirmá-la. Apesar de toda a maioria das pandemias tem causas naturais, não está provado que esta não tenha. Claro. Apenas o tipo de investigação que foi feito na China, que foi zero, a mandota, não permite confirmar ou excluir qual foi a causa da pandemia. Em relação aos conflitos de interesse na ciência, é triste, mas é uma coisa que acontece. Nós provavelmente vamos falar isso um bocadinho mais à frente. E há uma coisa mais grave, obviamente, que é a censura, obviamente, a censura que houve e as pessoas que foram canceladas por, eventualmente, até podiam não ter razão, mas certo, só por o simples facto de falar sobre o tema ou abordar o tema e não permitir a investigação, isso sim, para mim, é que é gravíssimo. Claro. Não, e todos os fundamentos que foram usados para que não houvesse dúvida nenhuma, porque foi o que foi dito por vários, e o próprio Fauci depois, falando como se não conhecesse o estudo, mas referiu a um estudo na Nature que fala disso, mas eu agora não me lembro dos nomes dos autores, toda a sustentação, pelos vistos, tinha pés de barro, porque não era uma sustentação que, pelo menos hoje em dia, estão as duas hipóteses, no mínimo, estão as duas em cima da mesa, mas não é? Infelizmente, esse tipo de situações já acontecia antes, não era do conhecimento geral. Não era do conhecimento geral exatamente, das pessoas. Mas tem meia dúzia de escândalos, por exemplo, houve aquela história daquela investigação para a doença de Alzheimer, que depois era completamente forjada há anos e anos, no qual se baseou um medicamento que foi aprovado pela FDA, que felizmente a nossa EMEA, ou a EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento, pode ter muitos defeitos, mas não caiu no erro de aprovar esse medicamento, mas foi aprovado pela FDA. Há doentes nos Estados Unidos a serem tratados com isso, que é um medicamento cuja investigação, pelos vistos, foi baseada numa premissa que está errada. Infelizmente, e isto tem-se vindo a suceder. Não quer dizer que a investigação científica esteja toda errada. Quer dizer que há ovelhas negras na alguns ciência. Fenómenos preocupantes. Vamos tentar falar isso depois, provavelmente na segunda parte, mas esse é um ponto bastante importante e que está ligado com algumas das coisas que nós falamos e que alguns de nós tiveram conhecimento que de facto aconteceram nos últimos anos. Então vamos aproveitar termos-te aqui connosco para termos uma visão de quem contactou com os doentes e com essa realidade desde o início da pandemia, mas gostava de te perguntar como é que tu viste toda a cobertura mediática, toda a percepção que as pessoas tiveram sobre a doença, sobre o que é uma pandemia, e que caracterizasse um pouco esta doença. O que é que tu viste, o que é que era semelhante às outras doenças, o que é que era diferente, se havia motivo para este tipo de percepção da opinião pública ou deste tipo de reportagem, por exemplo, da comunicação social. Como é que viste esta pandemia surgir? É assim, infelizmente, este tipo de cobertura da comunicação social já é o que vai sendo habitual. Não vamos mais longe. Lembrem-se dos surtos de meningite que houve há uns anos. É o tipo de cobertura que nós, infelizmente, estamos habituados.
Como é que eu vi? Querem que eu seja sincero? Bastante alarmista. E não era preciso. Em relação à pandemia, eu acho que as pessoas ficaram um bocado sugestionadas por algumas coisas que viram na televisão, porque acham que pandemia é vamos morrer todos. Em 2009 houve uma pandemia, há muita gente que sobreviveu à pandemia de 2009. E antes de 2009 houve o SARS em 2013, e antes disso houve a gripe asiática. Portanto, são fenómenos que são algo cíclicos. São É a associação muitas vezes que se fizeram à pandemia de gripe espanhola, e muitas vezes usou-se no início a dizer que era... a comparação, e chegaram a comparar muitas mas vezes. a espanhola é comparar com o pior que pode haver, Óbvio, não é? óbvio, mas houve imenso no início, e quem se lembra, muitas vezes fazia-se comparações na televisão com a gripe espanhola. Mas a espanhola é comparar com o pior que pode haver. Não tem nada a ver, é outra não coisa, é outro de uma nível. coisa, no tempo da espanhola, estavam acabados de sair da Primeira Guerra Mundial, não havia antibióticos. Por exemplo, os pastorinhos de Fátima, que morreram da espanhola, se forem ver a história, alguns morreram meses depois de terem tido a espanhola. Foi. Num sofrimento dito como atroz, com pus a sair do peito, porque não havia antibióticos para tratar aquelas infecções. Porque o problema da gripe é que abre a porta para infecções bacterianas. Exatamente. Muitas vezes os doentes morriam com pneumonias, que hoje algumas até seriam tratadas. Claro. E também não havia nem ventilação, nem sequer oxigénio, nem soro. Nem um soro se podia pôr ao doente. Pois. Portanto, desde 1918 para agora evoluímos muito, felizmente. Não podemos tudo, não somos médicos, não somos milagreiros, mas melhorámos muito desde 1918. Mas como é que caracterizas então esta doença, que houve esta percepção, ainda hoje em dia se fala, há muita comunicação social e muitas reportagens que ainda falam nos sobreviventes da Covid, como Olha, sendo uma doença... É uma doença que funciona um bocado como uma gripe, mas tem que a comparar com uma gripe pandémica, não podem comparar com uma gripe normal, que muitas vezes as pessoas chamam de gripe até o que não é gripe, ou que é uma constipação. Sim. Gripe é influenza. E vão uns dias à cama se tiverem gripe. Como todas as gripes pandémicas, como a gripe de Hong Kong, que se lembra quem estava vivo em 1968, se não perguntem aos vossos pais, ou a gripe de 2009, a gripe A, é uma gripe que a maioria das vezes é benigna numa pessoa saudável, vai passar um mau bocado, vai ter febre, vai ter dores no corpo, vai à cama uns dias, mas vai recuperar. Há uma pequena percentagem que se pode complicar, pneumonia. E é uma percentagem ainda mais pequena que se pode complicar de outras complicações. Nomeadamente miocardite, inflamação do coração, pericardite, das membranas do coração, ou encefalite do cérebro. O que pode acontecer com qualquer vírus, não é só com este. É com todos os vírus. Com todos, até com uma constipação. Sim, pode acontecer. Sim. E quando é que sentiste, quando é que tiveste? Eu sei que no Santa Maria houve muitas diferenças dos hospitais, nomeadamente a distribuição de doentes também levou uma certa distorção e pode não ter sido a melhor. Era importante ter havido, ou haver, um inquérito a esse tipo de situações, mas sei que no Santa Maria tiveste bastantes doentes. E quanto ao grau de gravidade, quando é que tu sentiste que tiveste o maior pico de casos graves e quando é que começou a situação a normalizar? Bem, o maior pico de casos graves, à altura que nós tivemos mesmo aquelas coisas muito complicadas, aquela situação muito complicada, foi em janeiro de 2021, com a vaga do Alfa. Porque foi uma estirpe que era mais contagiosa ainda do que a original. E por muito que o vírus seja benigno, se atingir 1 milhão de pessoas, não vão ter cuidados intensivos para os ventilar todos, mesmo que 0,1% tenham que ser ventilados. E nós tivemos uma primeira vaga também muito suave, não é? E portanto, depois levámos com a segunda vaga a sério. Muita gente que não estava imune, por assim dizer. Levámos com a segunda vaga a sério a seguir ao Natal. Claro. Foi naquele período de janeiro, onde foi o segundo confinamento em Portugal. Porque não, esse segundo confinamento provavelmente tinha que ser feito. Se tinha que ser feito tanto tempo, acho que não. Mas provavelmente 15 dias tinha que ser feito porque nós estávamos a ficar já sem vagas para receber os doentes. Eu não estou totalmente de acordo que isso vá funcionar, mas não, ou que seja, vemos o exemplo da Suécia, não sei. Mas só para terem ideia, nós habitualmente temos 2 unidades de cuidados intensivos no Hospital de Santa Maria. Sim. As 2 com 15 camas. Chegámos a estar a trabalhar com 7 unidades de cuidados intensivos ao mesmo tempo. Não, eu sei que no Santa Maria realmente a situação, eu penso é que a distribuição, nós tivemos acesso a alguns dados, mas foram muito ocultados de quem gostava de investigar, inclusive de médicos e investigadores. O problema é esse, ou seja, houve uma má distribuição também muitas vezes de doentes. Havia hospitais que estavam completamente sobrelotados e houve outros que tinham até capacidade para receber doentes. Embora neste período realmente houve um pico, porquê? Porque tivemos uma pequena vaga no início, portanto a maior parte das pessoas não tinha imunidade e portanto tinha uma população suscetível superior. Exatamente. Depois foi uma onda de frio muito grande,
que aumenta sempre também a transmissão e os Claro. casos, etc. Porque as Portanto, houve pessoas vários acabam por fatores. estar todas juntas a tossir umas para cima das outras. Claro, Porque o que faz exatamente. o que liga a constipação e a gripe e o SARS-CoV ao frio é que na altura do frio e da chuva as pessoas estão todas juntas em sítios fechados. Certo. Onde a transmissão se faz lindamente. Colombo, metro, Claro. passando a publicidade. Exato, exatamente. Se tivesse solinho, vão para a rua, vão para a praia, é menos contagioso. E daí as pessoas associarem o frio às constipações, Sim, e não vais para exatamente. as avózinhas ou às vezes os pais. Sim, não, mas é curioso. põe o casaco, senão vais Sim, mas ficar. é curioso, porque, por exemplo, se forem à Arábia Saudita ou ao Qatar, os picos do MERS-CoV não são no inverno, são no verão. Claro. E com a Covid foi a mesma coisa, no Irão e na Flórida, Porque quando lá se está via o tanto pico. calor que eles estão- A sazonalidade nesses países é diferente. Exatamente, há países que até têm duas por causa disso, quando está mais frio e quando está mais calor, exatamente. Sim, o problema não é a temperatura, é o ajuntamento em sítios fechados. Não, hoje ainda, desse período, ainda há situações que obviamente é difícil saber, mas uma delas é a distribuição dos doentes. Para tirar informações hoje em dia, infelizmente, sobre esse período é muito difícil. Outra, ainda não há relatórios, nem há nada do que é que se passou nos lares. Nem sei se vai haver alguma Nem vez. sei se vai haver alguma vez, porque a grande parte da mortalidade foram pessoas que saíram ou iam dos lares à última para o hospital, por Covid ou por outras razões, porque nem tudo era Covid, e o caos todo foi aí. Portanto, que a mortalidade fora do hospital também é enorme, o que não é normal. Para uma doença que supostamente necessita de ventilação ou de oxigênio, morrerem fora do hospital. Portanto, e isso aconteceu, não sabemos. Agora, dados, relatórios sobre isto, infelizmente ainda não sabemos o que é que se passou. Por isso é que eu estava a dizer há bocado, olhando para outros países, o confinamento não foi uma coisa que, como o caso da Suécia, não funcionou. O que houve foi um conjunto de situações em que correu mal e até hoje, infelizmente, não se quis olhar de uma estudar, forma até para e se estudar exatamente perceber. o que é que correu mal durante aquele período. Não, E o Covid às vezes dá jeito, ter um rótulo Claro. em que todos e a atenção toda, está toda à volta daquilo, dá jeito para esconder ou para não se falar de todos os outros problemas que foram erros e existem responsáveis, obviamente. Sim, eu penso que há várias coisas que nós não ficámos a saber e não houve dados suficientes que seriam muito importantes, até porque cada pessoa tem a sua percepção, mas acho que há muitas coisas que nós até temos de ter humildade e dizer não temos dados suficientes. E não temos, não é porque nós não quiséssemos, é que de facto as autoridades em Portugal e em vários outros países não os facultaram. Mesmo investigadores, médicos que queriam saber mais e queriam ter dados, isso foi ocultado, e vários dados que não foram dados. Não foram fornecidos à opinião pública e às pessoas, e os jornalistas, a maior parte dos jornalistas não fez essas perguntas. E eu acho que há um dado que é primário e básico disto tudo, que tem a ver com a nossa percepção da doença, porque as medidas têm a ver com o risco que existe, não é? É diferente quando nós estamos com um pequeno fogo num barco ou quando o barco está em risco de ficar todo a arder, e as medidas são diferentes. E um dos casos que altera isso é o que é uma morte de Covid, que nós em Portugal nunca chegámos a perceber, apesar de nós termos perguntado, nunca nos foi respondido o que é uma morte de Covid. Houve umas declarações da doutora Graça Freitas, mas o que é uma morte de Covid em Portugal? É que na Suécia, por exemplo, inclui mortes de todas as causas dentro de 30 dias após o teste PCR positivo. Na Inglaterra é 28 Inglaterra, dias. 28. Há países que têm isso descrito e a pessoa pode ter uma ideia, e depois até descrevem o que é uma morte incidental de Covid. Ou seja, tem o teste, mas a morte não tem diretamente a ver com a doença, e não tem. Em Portugal nós não sabemos, e há poucos estudos a nível mundial, alguns na Suécia que dizem mesmo, isto foi mesmo, a Covid foi a causa única ou principal, esta contribuiu e estas não teve nada a ver. E, portanto, isto também deveria fazer parte do inquérito. Não seria importante fazermos um inquérito para tentar perceber todas estas realidades? Mais uma vez, é um problema de qualidade de dados. E não há vontade, não há qualidade de dados e não há vontade. Não existe vontade. Portanto, existem várias tentativas, há várias pessoas e os jornalistas que tentam obter essa informação. Infelizmente, normalmente tem que ir para a barra do tribunal para se conseguir obter alguma informação pública, de documentos públicos. Portanto, e infelizmente tem sido a realidade ao longo destes últimos anos, é aquilo que a DGS e o Governo informou é o oficial, para tentar saber um bocadinho mais, infelizmente tem sido muito difícil, não há. Portanto, se querem que não haja suspeitas e querem que as pessoas, se quisessem que até aderissem a grande parte das medidas, que muitas delas são discutíveis, uma das coisas importantes é haver transparência e abertura. Não há, nunca houve, nem há sequer esse interesse, infelizmente. Não, e até há o risco de um dia haver outra pandemia e as medidas estarem já inquinadas pela desconfiança que se gera. À partida logo. Portanto, e há bocado o Nuno estava a dizer, as medidas têm a ver muito com a gravidade e não só, quer dizer, as medidas também têm a ver com a eficiência ou a eficácia delas ou não. Por exemplo, certo. O caso das máscaras é um exemplo claro. Infelizmente, foi quase o santo grau da medicina moderna durante a pandemia
e que nós sabemos, pelos dados da Suécia e pelo último estudo atualizado da Cochrane, é que não teve efeito praticamente nenhum ou estatisticamente relevante na redução de infecções e na redução de alguma letalidade ou mortalidade na população. Bem, máscaras na rua, claramente que não. Isso não faz sentido. Se usar máscaras num local sobrelotado, se ajuda ou não, não sei. Mas na rua, claramente que não. Claro. E Não estou a ver como é que se pode apanhar SARS-CoV na praia. E eu vejo doentes com máscara na praia. E uma das coisas que é curioso, mas eu acho que houve pouca gente a mergulhar um bocadinho nisso, nós falámos um bocado nisso sobre as máscaras, realmente é que a própria CDC e o OMS tinham acabado de publicar a sua própria revisão sistemática com os RCTs que escolheram e que tinham chegado realmente à conclusão que não eram eficazes contra este tipo de vírus. No entanto, a OMS continuou, embora no princípio fosse muito resistente a isso, até houve aquele jornalista da BBC que disse que teve fontes internas que dizem que começaram a aceitar mais máscaras por pressão dos próprios países, porque de facto a OMS sofre muitas pressões e tem financiamentos, etc., desses próprios países. Mas o que é curioso é que eles aceitaram a introdução de máscaras em situações muito particulares. Eles começaram nas pessoas idosas e só em situações de epidemia severa, com um pressuposto que é que as máscaras não tinham qualquer efeito adverso, que não eram significativos. Ou seja, a evidência de qualidade apontava que não tivessem efeitos. Depois havia evidência de menor qualidade que apontava que pudessem ter, os tais modelos. Estudos de partículas, exato, por exemplo. E os mecanismos, plausibilidade causal, ou seja, podia eventualmente, apesar da evidência não mostrar isso, mas como não tem qualquer efeito... Sim, é um bocado aquele princípio do mal não faz. Mas isso é que é mais duvidoso, porque a própria OMS também tinha estudos, e há muitos estudos publicados, sobre possíveis efeitos, e principalmente nunca foi estudado o uso de máscara desta forma, não é? Com máscaras no bolso, com as máscaras de pano, que a única evidência boa até apontava no sentido de poderem aumentar a infecção, o único RCT que era incluído nestes estudos. Uma coisa é certa, se quiserem usar uma máscara para se protegerem de um vírus, usem uma P2, porque usar uma máscara de pano... E mesmo essa, no Cochrane, no uso social, daquilo que é o uso social, mesmo essas máscaras, infelizmente, não há evidência que sejam diferentes, que tenham alguma proteção. E uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer, mais do que a máscara, para se proteger de um vírus, é lavar as mãos. É a única que tem alguma. É a única que tem alguma. Mas não é muito, mas tem algum efeito. Tem algum efeito. Curiosamente, foi uma coisa que a OMS descartou. Foi esse tipo de contágio. Que não serve só, atenção, não serve só para o Covid, serve para muitas outras para coisas. Todos, e para os outros existem serve para evidências todos os vírus, para a nossa higiene e para outras coisas. Portanto, não é necessariamente uma coisa má e não devia ser só em contexto de pandemia. Não devia. Pronto, portanto, exatamente. Devia ser um hábito. Devia ser um hábito a ficar disto. Isso, exatamente. Que devia já haver antes, mas pronto. Então, para finalizarmos aqui esta primeira parte da nossa conversa, pedi aqui ao Tiago se nos podia falar um bocadinho sobre os tratamentos da doença, portanto, no início, aquele processo inicial, os protocolos que foram utilizados, porque houve alguma polémica sobre os tratamentos iniciais, a questão dos ventiladores, aqueles aviões que vinham cheios de ventiladores e aquela produção os tais de ventiladores. Pronto, e mesmo os medicamentos, toda aquela... Qual é que é a tua visão sobre esse sistema? Que a ventilação, no início, as orientações que vinham era doentes com RDS moderado, portanto, com síndrome de dificuldade respiratória aguda, moderado, e moderado era com necessidade de oxigênio mais do que por óculos nasais. A margem era muito baixa para os ventilar. Depois nós começámos a perceber que podíamos gerar alguns desses doentes sem os ventilar invasivamente. E daí, claro, quanto mais doentes, quanto mais baixos são os critérios para ventilação, maior é a probabilidade que vocês não tenham ventiladores no hospital que cheguem para todos. Porque tem muitos doentes com pneumonias e se houver uma pandemia ainda tem mais. Depois nós começámos a perceber que isto se podiam gerir com as outras pneumonias. Em relação aos tratamentos, no início que falavam era a hidroxicloroquina com a azitromicina ou o lopinavir-ritonavir. Rapidamente nós percebemos que o lopinavir-ritonavir não tinha assim tanta eficácia. A hidroxicloroquina foi descartada com base em estudos que têm umas conclusões que... Sim, complicado. Foi complicado. Mas eu não me cheira que a hidroxicloroquina funcione como antiviral. Sim. No entanto, também não mata os doentes. Pois não. E é conhecida há muitos anos. E os doentes com lúpus fazem hidroxicloroquina durante anos e anos. Sim. E um doente com lúpus, se tiver uma pneumonia, faz azitromicina por cima da hidroxicloroquina. E ninguém vai parar a hidroxicloroquina. Claro.
Portanto, a associação já era conhecida e já era feita. De facto, o que mudou o jogo foi o uso dos corticoides, que já se tinham usado no SARS-CoV-1, que depois vieram dizer para não usar. Não me perguntem porquê. Pois. E que depois se veio provar que eram eficazes numa pneumonia viral. Surpresa, porque a pediatria já os usa em pneumonias virais há muitos anos. Portanto, esta orientação demasiado, e realmente tenho aqui as orientações. E só uma pergunta também já agora, e depois há outros medicamentos também são... o Remdesivir. O Remdesivir, exatamente. O Remdesivir. Que não está provado até hoje, mas continua. Eu sei que, por exemplo, em UK ainda continuam a dar Remdesivir aos doentes. Ainda Nós, hoje. No Hospital de Santa Maria continuamos a dar Remdesivir aos doentes. No entanto, há doentes que têm que fazer Remdesivir. Porque se vocês tiverem um doente com um linfoma que acabou de fazer quimioterapia, são doentes que, se apanharem uma infecção por SARS-CoV-2, com algum tipo de anticorpos monoclonais, podem ter infecção crónica. Infecção crónica quer dizer que não vai passar. Sim. Quer dizer que aquele doente, ao fim de várias semanas, para não dizer meses, ainda vai ter febre, ainda vai ter SARS-CoV nas secreções e no sangue, e ainda vai ter pneumonia. E às vezes vai morrer disso. E às vezes a única solução é fazer imunoglobulina, fazer soro hiperimune e Remdesivir. Nesses doentes? Nesses doentes. Os outros? A minha questão é os outros, porque... Quando um doente aparece com uma pneumonia a SARS-CoV, um cidadão normal, que tem uma pneumonia a SARS-CoV, já aparece no 7º dia da doença. Aí já é muito tarde para o Remdesivir fazer alguma coisa. Já não há vírus, o que é uma resposta inflamatória perfeitamente desregrada no pulmão. Claro. Então, Mas continuam a dar. Bem, isso eu não posso subscrever. Pronto, nós lá não damos. Mas... Nós lá, com mais de 7 dias de doença, não damos Remdesivir. Só em casos muito particulares. Então, olha, encerramos agora aqui a primeira parte do nosso debate. Na segunda parte vamos falar das vacinas, um tema um bocado mais polémico. Aqui já abordámos de algumas coisas, mas agora na segunda parte vamos abordar temas como as vacinas, também o estado da ciência, que também já falámos um bocadinho, mas na segunda parte vamos retomar esse tema. Obrigado. Até breve.